compartilhar, Anderson, a minha tela? Já? Tá, então, ah, deixe-me ver aqui. Muito bem. Então, hoje, obrigada, Bruna e Rodrigo, por nos ajudarem nessa abertura. Eu escolhi esse hino para esse momento, para o início dessa aula, não só porque ele fala um pouco da restauração, de como tudo começou, mas pelo poder da oração. E que através de uma oração, os céus se abriram e novamente soubemos que alguém nos escutava e que respondia às nossas orações. Aprendemos que tínhamos um Deus, um Salvador, e conhecemos a luz do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, para esse início, quero dizer para vocês que, por meio de pequenas coisas, grandes coisas elas são realizadas, elas são feitas na vida dos homens. E que como nós, entre muitas outras coisas incríveis que nós aprendemos na conferência, nós aprendemos que nós temos o privilégio de sermos a mão de Deus na Terra, para não só abençoar nossas vidas, nossas famílias, mas de todas as pessoas, de todos os filhos amados de Deus. A aula de hoje nós vamos falar sobre a restauração do sacerdócio e a organização da Igreja de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao curso Alicerces da Restauração. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É claro que se vocês se sentirem à vontade, nós estamos em dois alunos hoje, se sentirem à vontade e abrirem as câmeras no momento que vocês forem falar. Eu até prefiro, porque assim eu não me sinto tão sozinha. Eu consigo ver, além dos nomezinhos de vocês, eu consigo ver o rosto de vocês. Mas fiquem à vontade. Mas eu gostaria de perguntar para vocês nesse momento: se você pudesse escolher, pudesse delegar a sua autoridade para alguém agir em seu nome, fazer todas as coisas no seu nome, que qualidades essa pessoa precisaria ter? Eu acredito que a qualidade mais importante seria que ela teria que ser honesta. Obrigada, Bruna. Rodrigo, Acho que pra mim, primeiro ia ser algo, pessoa que eu posso confiar muito, 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 muito mesmo. Assim, de olhos fechados, hein? E pra mim tem que ser uma pessoa muito transparente. obrigada. Quando eu pensei nessa pergunta, ao estudar a aula, essa pergunta me veio à mente, e eu fiquei ponderando, nossa, que qualidade a pessoa precisaria ter para me representar? Porque é algo muito importante para mim. A minha imagem, ela é algo muito importante. A minha imagem hoje, ela é importante para mim, sobretudo porque eu represento o Salvador Jesus Cristo. E eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, elas possam ver em mim o semblante do Salvador. Elas possam ver nas minhas ações as ações do Salvador. Então, foi uma pergunta que eu levei um tempo ponderando para poder responder. E vocês trouxeram coisas muito importantes. Ela precisa ser honesta, eu preciso confiar plenamente, ela precisa ser transparente. Então, precisa ser uma pessoa que detém ali qualidades que façam com que eu me sinta mais à vontade para poder deixar que elas me representem. No entanto, o Salvador, ele nos proporciona a oportunidade de o representarmos. E aí eu quero agora reverter a pergunta: que qualidades o Salvador espera de cada um de vocês para representá-lo? Será que é uma pergunta difícil? Eu acho que ele espera as mesmas qualidades que nós esperamos, que a gente esperaria. Então, a gente queria, ele quer honestidade, ele quer transparência, ele quer que a gente confie nele.
Água. Obrigada, Bruna. E aí, todas as vezes que nós fomos água, todas as vezes que nós vamos fazer algo, acho que vale a pena a gente ponderar sobre isso. O que o Salvador espera de mim por representá-lo? Porque como discípulos de Jesus Cristo, nós o representamos. Então, o que ele espera de mim? Isso pode ajudar a moldar o nosso caráter, pode ajudar a moldar as nossas atitudes diárias. E aí eu quero que vocês me respondam: o que é o sacerdócio? Quando a resposta é bem primária, é o poder de Deus na Terra. É verdade. Tem algo a ser acrescentado? Já que você nos trouxe uma resposta bem primária. Eu acho, durante a conferência, eles falaram sobre o poder do sacerdócio. Não, eu não sei se foi durante a conferência ou se foi durante as mensagens de Páscoa que a igreja preparou, mas eu achei muito interessante uma coisa que eles falaram sobre o sacerdócio, que era a maneira como o sacerdócio era a maneira como o Senhor ele demonstra o amor dele pelos seus filhos na atualidade. Então, o poder do Senhor ele é dado para os homens e através desse poder ele demonstra a força dele e o amor que ele tem pelos filhos dele. Muito obrigada, Bruna. Você trouxe exatamente o que eu esperava, que foi o que ficou faltando. Talvez a gente falar na resposta para a primeira pergunta. Eu já te passo a fala, Rodrigo, que é sobre o amor, né? O amor. Jesus Cristo nos ama tanto que ele confia que nós vamos representá-lo. E ele confia que nós vamos usar usando a resposta primária, né, o seu poder e a sua autoridade para representá-lo, para agir em nome dele aqui na terra. Pode falar, Rodrigo. Não, o sacerdócio também, é benefício também de outras pessoas, né? Uma pessoa não pode se auto-abençoar, né, com o sacerdócio. Eu aprendi com o sacerdócio que é ser humilde, né? Tipo assim, se eu preciso de... Assim, eu raramente gosto de pedir as coisas pros outros, né? Eu gosto de ser muito independente, assim, interiormente que é meu. Mas sempre quando eu preciso de uma bênção, aí eu fico, "Ah, não, tem que pedir pro irmão, não quero perturbar ele, tá cheio de coisa." Então o sacerdócio em si, ele ensina a humildade. Pra você chegar, pedir uma bênção, sabe? Tu uma bênção de conforto, de consolo, bênção de saúde, sabe? Então ele vai ensinar a humildade em si. Porque às vezes o homem é muito orgulhoso, ah, não quero pedir porque eu sou brabão, eu dou conta sozinho. Mas o sacerdócio em si ensina a humildade naquele momento pro homem. Obrigada, Rodrigo. Então, como entre outras coisas que nós falamos, né, o sacerdócio é a autoridade e o poder eterno de Deus. Deus compartilha esse poder com seus filhos para que o plano de salvação seja realizado. Sem esse poder, não é possível, sem esse poder e autoridade, não é possível a realização dos convênios que nós fazemos, por exemplo, com o batismo, que é um convênio de salvação, e não seria possível os convênios que nós fazemos no templo, que são os convênios de salvação. Então, Deus compartilha o seu poder com os seus filhos para que nós possamos realizar todas as coisas que são necessárias para a nossa salvação e exaltação. Então, como o Senhor ele restaurou a autoridade do sacerdócio na terra? A Bruna vai começar assim, uma resposta bem primária. Hein, Bruna? Porque ele realmente foi através da linhagem pela imposição de mães, né? Então, vem do Senhor até qualquer pessoa. Então, ele teve que trazer de volta as pessoas que tinham sacerdócio na antiguidade. E como que isso aconteceu? Aproveitando, você pode ler para a gente essa tela? Você quer falar, Rodrigo? Você abriu o seu áudio. Não, é porque acontece, no caso, atualmente, né, para nós da restauração, né, Joseph Smith estava lendo, né, estava traduzindo o livro de Mormon, né, e chega naquela parte do batismo, né, e eu aprendi que até o Presidente Nelson ensina que a ponderação e procede a revelação em si. E Joseph Smith perguntou como é que devemos ser batizados, né, e foi a um campo, orou e automaticamente vamos dizer assim, de forma instantaneamente apareceu João Batista e restaurou sacerdócio arônico.
E Uhum, consequente que tem agora aniversário, né? Esse mês agora, que me faz a memória. Nossa, está trabalhando vai comemorar dia 17 agora. É, Exército Sarônico. uhum. E, consequentemente, né, a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, Pedro e Tiago não apareceu e conferiu, né, as chaves. E depois outros profetas também apareceram a Joseph. Mas foi interessante que Joseph, ele estava simplesmente lendo, traduzindo o livro de Mormon e, consequentemente, as perguntas vieram e foram restaurando o sacerdócio arônico, Melquisedeque, as chaves Uhum. para templos, tudo e mais. Muito bem. A gente não vai nem precisar ler, Bruna, né? Não vai nem precisar ler, porque o Rodrigo trouxe isso para a gente. Só para a gente contextualizar um pouquinho mais, eles estavam lendo Terceiro Nefe, aonde após Jesus Cristo ter ensinado os 12 discípulos nefitas, né, sobre o batismo, que era necessário para a salvação, e que Jesus lidera a autoridade para esses discípulos batizarem. E ali, então, acendeu um alerta, né? Porque naquele momento, como eles estavam em profunda ponderação, então eles queriam saber a respeito dessa autoridade para batizar, e essa autoridade que era dada por Jesus Cristo. E conta a história da igreja que naquela época era uma época de muita chuva, chovia muito. E aí, assim que as chuvas deram uma trégua, eles se dirigiram ao bosque, né? Então, o Rodrigo muito bem trouxe tudo isso para a gente. E Joseph Smith relata que ele se apresentou como João Batista, esse ser celestial, esse ser de luz, se apresentou como João Batista, e em seguida colocou a mão na cabeça, tanto de Oliver quanto de Joseph Smith. E a história da igreja relata que eles sentiram o coração deles se encherem de alegria, e à medida que o amor de Deus o envolvia. Então, não foi só o momento de conferir a autoridade, mas foi o momento deles sentirem o amor do Salvador por eles naquela ocasião. Então, foi realmente um momento muito especial. E a comemoração, muito bem falado, Rodrigo, é esse mês mesmo, né? Dia 15 de maio, nós comemoramos aí quando a restauração do sacerdócio arônico. Foi 15 de maio de 1829. A gente pede para o Anderson fazer as contas aí de quantos anos vai fazer o sacerdócio arônico. Tá bom? Então, o sacerdócio arônico, ele prepara o caminho. Nós aprendemos sobre isso em Doutrina e Convênios 13. As chaves. O sacerdócio arônico possui as chaves do ministério de anjos, do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão. Então, sem estas coisas, não era possível haver um resgate, né, uma mudança, um arrependimento para que eles então pudessem ser levados ao batismo. E é interessante a gente falar um pouco sobre esse simbolismo, porque assim como João Batista preparou o caminho para Jesus Cristo no Novo Testamento, o sacerdócio arônico prepara o caminho para as bênçãos maiores do sacerdócio de Melquisedeque. Tanto que nós precisamos ser batizados, né? É a primeira coisa a ser feita, como nós aprendemos, a porta de entrada, né, para o Evangelho de Jesus Cristo, que nos levará de volta à presença do Senhor, é o batismo, que é realizado por meio do poder e da autoridade do sacerdócio arônico. Então, acho que essa contextualização vale muito a pena. Eu gosto muito do ensino do Evangelho, porque às vezes a gente pensa que eu já ouvi isso tantas vezes, né? Eu já ouvi sobre isso tantas vezes, eu posso contar, eu posso contextualizar tudo de forma tão abrangente na ponta da língua, mas a questão aqui não é sobre saber todas as coisas, não é sobre saber a história, contextualizar a história, mas é o quanto eu compreendo como que o Senhor procede, todas as coisas que ele foi fazendo uma após a outra, uma que preparava-se para a outra, né? Então ele foi nos alimentando gradativamente, nós fomos aprendendo e crescendo espiritualmente gradativamente, né? E à medida que nós vamos aprendendo, nós recebemos mais. Então não é sobre contextualizar, não é sobre saber a história em si, mas é sobre o quanto eu compreendo
sobre o sacerdócio arônico, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, tudo que ele representa, né? E o quanto isso move a minha vida hoje. Então, acho que é muito mais sobre isso, é muito mais sobre isso que essa repetição traz para a gente, essa conversão diária e essa mudança constante de coração, né? Então, você pode ler para a gente, Bruna? Agora você pode ler. Algum tempo depois de Joseph Smith e Oliver Cowdery terem recebido o sacerdócio arônico das mãos de João Batista, eles receberam o sacerdócio de Melquisedeque das mãos de Pedro, Tiago e João. Não se sabe a data exata desse acontecimento. Apesar disso, as evidências históricas indicam que ocorreu em maio ou junho de 1829. Muito bem, obrigada. Então, aqui eu trouxe para vocês, inclusive, essas informações, elas estão no manual, eu até coloquei lá no grupo, para que vocês possam conseguir acompanhar as aulas, dar uma lida nas aulas. Acho que esse estudo pessoal, ele fortalece o nosso testemunho e a nossa conversão, né? Então, aqui fala um pouco sobre a restauração do sacerdócio, das chaves e do conhecimento sobre o sacerdócio. Então, em 1829, teve confere autoridade às chaves do sacerdócio arônico, também em 1829, a do sacerdócio de Melquisedeque e as chaves do rei. Em 1830, revela os procedimentos para o batismo e o sacramento, além de delinear os deveres dos portadores do sacerdócio. Então, acho que depois eu posso colocar isso lá no grupo, apesar de estar no manual, mas eu posso destacar isso no grupo, para que vocês possam estudar posteriormente, né? Em 1832, nós encontramos isso em Doutrina e Convênios 84, revelada a história e o propósito e o convênio do sacerdócio. Em 1831 e 1835, Doutrina e Convênios 107, revela o nome e administração e a estrutura dos ofícios e coros do sacerdócio. Então, vocês podem observar que o Senhor ele vai trabalhando de forma gradativa, vai nos mostrando. Por exemplo, em 1836, nós tivemos aqui Moisés, confere as chaves da coligação da casa de Israel. E também em 1836 tivemos Elias, que confere a dispensação do Evangelho de Abraão, e Elias, o profeta, que confere as chaves do sacerdócio selador. Então, tirem um tempo para estudar sobre isso, porque isso é muito atual. A gente vive isso todos os dias, né? Como oficiantes do templo, por exemplo, nós participamos ativamente de todas essas ordenanças que ocorrem sobre a autoridade, sobre o poder e a autoridade do sacerdócio, tá? Então, essa data aqui é desconhecida na história da igreja, que declaram suas dispensações, seus direitos, suas chaves e os poderes de seu sacerdócio, quando Adão, Gabriel, Rafael e outros anjos apareceram. A gente não tem o relato da data, mas a gente tem o relato do que aconteceu. Em 1878, a Declaração Oficial 2, foi o ano que eu nasci, inclusive, revela que todos os homens dignos, membros da Igreja de Jesus Cristo, podem receber o sacerdócio. Isso é um marco histórico, né? Porque a gente sabe que até esse momento não era permitido que todo e qualquer homem recebesse o sacerdócio. Não era só por questões de dignidade ou de serem membros da igreja, tinham outras questões, né? Que não é o que nós vamos adentrar agora, porque não é o objetivo da aula, mas eu os convido a estudarem a respeito disso. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as chaves versus autoridade. Vocês conhecem e saberiam me dizer qual a diferença? Vamos lá. Compreender a diferença entre a autoridade e a chave é o que transforma o entendimento teórico em uma visão clara de como a igreja é governada. A autoridade do sacerdócio. Rodrigo, você quer ler para a gente? Eu vou até encher a tela aqui. Desde aqui da autoridade do sacerdócio. Tá. Só um exemplo, A né? autoriza- tá.
Olha, sacerdote, é como um carro combustível. Eu direito, eu poder dirigir em nome de Deus. Quando um homem é ordenado um ofício, como elder ou sacerdote, ele recebe essa autoridade. A chave do sacerdócio, a chave da indignação é o direito de dirigir, controlar e governar como o sacerdócio é usado. Sem a chave, carro autoridade pode até ter potência, mas não pode ser usado para realizar o trabalho do Senhor de forma oficial organizada. Ok, muito obrigada, Rodrigo. Então, vamos entender, né, como que é essa diferença entre a autoridade e a chave do sacerdócio. Todos os que possuem o sacerdócio têm autoridade, mas nem todos possuem as chaves. As chaves são dadas apenas a líderes específicos, como o bispo, o presidente de estaca e o profeta, para dirigir o trabalho em sua determinada jurisdição, né? Então, a autoridade ela vem pela imposição de mãos, mas o poder vem do céu, depende de como nós vivemos. Então, é importante a gente entender essa diferença. Vamos abrir lá Doutrina e Convênios. Eu não coloquei aqui, eu quero que vocês procurem aí na escritura de vocês. Doutrina e Convênios 121, 36. Se você achar, Bruna, você lê para a gente? Para a gente seguir entendendo um pouco mais sobre isso. Estou aprendendo aqui. Tá bom. 121, Só queria falar. 36. 121, 36. Que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Muito bem. Então, aqui eu gosto muito desse versículo, a gente vai ler o próximo, que ele fala que os poderes do sacerdócio, eles estão irrevogavelmente ligados. Ao céu. Então, veja bem, a autoridade do sacerdócio Princípio de retidão. é aquele direito e o poder de agir em nome de Deus. Por exemplo, o homem é ordenado a um ofício do sacerdócio, ele batiza, ele dá uma bênção, mas as chaves do sacerdócio é o direito de dirigir a igreja, de controlar, de governar, tá? De determinar como esse sacerdócio será usado. E aí, aqui nós vemos nessa escritura, nós vemos sobre esse poder, como esse poder, ele deve acontecer, né? Então, por mais que a autoridade ela venha pela imposição de mãos conferida aos homens, o poder, ele vem do céu. Ele está ligado no céu e ele deve agir de acordo com os princípios de retidão. Agora, lê o 37, Bruna. Que eles nos podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Então, nós não podemos apenas dizer que podemos usar o sacerdócio porque ele foi conferido pela imposição de mãos. Esse poder, ele precisa vir dos céus. E para que ele venha dos céus, nós não podemos agir de forma leviana. Esse versículo, como ele fala, né? Nós não podemos achar que vamos esconder e depois simplesmente agir, abençoar e fazer o que eu quiser com o sacerdócio, porque o Senhor diz então que isso não vai funcionar. E aí, quando ele diz amém para esse sacerdócio, confesso para você que me dá até um frio na espinha, né? Que o Senhor, que afinal de contas, Deus não se deixa escarnecer. Eu quero ler para vocês uma citação do presidente Nelson, que ele ensina
ele enfatiza muito a diferença entre a ordenação e a eficácia espiritual, e o poder que vem dos céus. Ele diz: temo que haja muitos portadores do sacerdócio que recebam a autoridade do sacerdócio, mas que carecem, do poder do sacerdócio, porque o fluxo desse poder foi bloqueado por pecado, tais como a preguiça, olha só, preguiça, a desonestidade, o orgulho, a imoralidade ou o apego às coisas do mundo. Isso foi numa sessão do sacerdócio em abril de 2016. Então, o sacerdócio ele foi restaurado para que o poder de Deus estivesse disponível para abençoar todos os seus filhos, homens, mulheres e crianças. A autoridade, ela nos dá o direito de agir. As chaves, elas são diferentes, as chaves, elas dão a direção necessária para gerir todas as coisas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a retidão pessoal é o que permite que os milagres realmente aconteçam. Então, Joseph Smith, ele não recebeu apenas o poder ou a autoridade, mas João Batista e Pedro, Tiago e João trouxeram as chaves específicas. O sacerdócio arônico, as chaves do ministério de anjos e do arrependimento, que permite com que as pessoas conheçam a luz do evangelho, arrependam-se de seus pecados e sejam levadas ao batismo. O sacerdócio de Melquisedeque, as chaves das bênçãos espirituais e de presidir a igreja. Como nós sabemos, todas as chaves, elas são conferidas ao presidente da igreja. Ele detém todas as chaves do reino de Deus na terra. E ele delega essas chaves a homens específicos, para que possam presidir a igreja, gerir a igreja em todo o mundo. Para você, qual a importância, gostaria de ouvir agora, qual a importância de ser membro da igreja restaurada de Jesus Cristo? Eu posso falar? Claro, por favor. Ah, ok. Então, eu acho que é ter acesso ao poder de Deus na Terra, não só com relação ao sacerdócio, mas também aos ensinamentos que vêm através dos profetas, né? Depois dessa conferência, eu acho que depois de todas as conferências nós somos muito fortalecidos, mas sempre tem alguma coisa, alguma mensagem, alguma, até mesmo hino que você termina e pensa, isso foi sente que foi especificamente para você. E eu tive muito isso nesse momento. Então, saber que a gente está na igreja de Deus e que essa realmente é a igreja de Deus, em que a gente tem acesso a todo o poder de Deus e toda a sabedoria que os profetas da antiguidade tinham, hoje em dia nossos profetas também têm, sabendo que isso é uma linha assim que não vai mais sair da terra e que nós temos acesso, é de muita importância para mim. Diariamente, eu não consigo imaginar não ser membro da igreja hoje em dia, assim, viver os meus dias e não saber as coisas que eu sei e não ter acesso às coisas que eu tenho. Recentemente, ultimamente, eu recebi tantas bênçãos do sacerdócio e eu não sei, eu não consigo imaginar como é que eu me sentiria se eu não tivesse acesso a essas bênçãos. Obrigada. Rodrigo, você gostaria de falar? Sim, eu, importante ser membro da igreja restaurada, porque eu não vou ser enganado, né, por causa da doutrina. Saber que eu estou na igreja, onde os convênios que eu fiz aqui, eles são válidos perante Deus. Eu tenho muita convicção disso. Eu já vim de outras igrejas já, fazendo que 18 anos, então antes de eu frequentar outras religiões, não quero falar mal, denegrir a imagem de uma delas, mas quando me batizei, eu senti que eu estava fazendo a escolha correta. Senti que estava fazendo a escolha que mudaria a minha vida e mudou a minha vida, né? Então, lá se vão 11 anos como membro da igreja já.
E eu falo para as pessoas, não, essa para mim é realmente a verdadeira igreja do Senhor, onde todas as verdades foram restauradas, onde não vou ser enganado, não vou ser, vou falar mentiras, onde que eu falo pro pessoal que nenhuma sacramental é igual à outra, nenhuma conferência é igual à outra. Toda conferência sacramental, conferência de destaca, é diferente. E tu sente, assim, realmente dá para sentir no teu coração que tu tá no caminho que conduz a Deus. Os convênios são válidos perante o Pai Celestial. Eu estou muito feliz. Eu muito feliz por ser membro dessa igreja. Ela é tudo para mim. Eu amo demais. Obrigada. Eu quero ler para vocês uma declaração que o profeta Joseph Smith fez. Depois de desfrutar alguns momentos de felicidade, ao testemunhar e sentir por nós mesmos que o poder e as bênçãos do Espírito Santo, pela graça concedida por Deus, despedimos-nos com a grata satisfação de saber que éramos membros da Igreja de Jesus Cristo, uma igreja conhecida por Deus e organizada de acordo com os mandamentos e revelações que dele recebemos. Então, ele expressou a alegria dele por saber que era membro da Igreja de Jesus Cristo. E eu quero unir a minha alegria, a minha certeza, à do profeta Joseph Smith e a de vocês. Da alegria imensa que eu sinto por saber que hoje eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo. A igreja restaurada por ele, a igreja que possui a autoridade dele, e saber que ele cuida de todos nós, que ele me ama profundamente. Muitos milagres eu já vivi na minha vida ao longo desses poucos mais de 30 anos que eu sou membro da igreja. Muitas bênçãos extraordinárias, que por mais que a minha fé fosse abalada por alguma razão, que por mais que o mundo me sufocasse, eu não poderia negar, porque os milagres foram tão grandiosos e tão marcantes, que não tem como você dizer que eles não eram reais, que eles não aconteceram. Então, também sou muito grata a Deus por saber que esta é a sua igreja e que eu faço parte dela. E aí, trazendo isso, quais são algumas das razões pelas quais o Senhor declarou que esta é a única igreja verdadeira e viva? Vocês Essa conseguem igreja, lembrar? Opa! Ah, sim, sim. Diz que a gente dá a vez para as damas, né, Rodrigo? E depois. não, o Rodrigo É, pode falar primeiro, Ah, o porque Rodrigo eu não, fica à pode. falei vontade. primeiro na última. Não, fica à vontade. Não, Rodrigo, eu respondi primeiro na última, você pode ir primeiro agora. Ah, então pronto. Vai lá, Rodrigo. Tá bom, então. Então, assim, é única e viva porque ela não se prende a revelações passadas, né? Tipo assim, não estou desmerecendo as escrituras em si, né? Não estou falando isso. Mas saber que é um profeta que fala com Deus face a face e recebe revelações dos nossos dias atuais, como devemos viver com a tecnologia, como devemos lidar com pessoas, com bullying, essas coisas atuais, e não coisas do passado. Não estou dizendo que as escrituras, as coisas não servem, mas tem um profeta que fala com o Senhor e que um Deus não se limita a coisas que já foi revelada, mas tem coisas que ainda vão se revelando ainda. Isso para mim traz uma grande certeza. Uma vez eu estava falando com os membros aqui no templo e perguntaram para mim se eu acredito que o crente Dália Gaúcho falar com Deus face a face. Eu acredito que ele fala como se fosse eu falando contigo agora. Eu acredito, porque ele é o profeta como Moisés, como Isaías, ele não é menos que eles. Então, para mim, né, via porque ela está sempre recebendo revelação, constantemente. Olha, tecnologia, como lidar com pessoas que têm atração com o mesmo sexo, com o de bullying, internet, essas coisas mais atuais, sabe? Isso vai Uhum. sempre estar falando isso para nossos dias em si.
Obrigada, Bruna. Eu acho que a igreja ela é a única verdadeira e viva também, porque é a única que tem a autoridade do Senhor para fazer milagres, né? Então, o que é que nós vimos recentemente na nossa vida, não? Mas na nossa vida que prova que a igreja é verdadeira. Eu, por exemplo, tenho muitos exemplos. E eu acredito que todas as pessoas da igreja também têm exemplos. O sacerdócio, ele é essencial para nós, como membros da igreja. É com ele que os nossos líderes têm revelação. É por meio dele que eles fazem as coisas aqui na terra, né? É, a gente recebe muitas bênçãos através disso. Ela é viva porque a gente vê, ela continua acontecendo hoje em dia. Então, ainda tem revelação, ainda tem visões, ainda tem cura, ainda tem o dom de línguas, e tudo isso nós somos testemunhas na Igreja de Deus. E é por isso que ela é a única igreja verdadeira e viva. Obrigada. Em Doutrina e Convênios 1:30, o Senhor diz o seguinte: e também para que aqueles a quem foram dados estes mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com o qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletiva e não individualmente. O próprio Senhor prestou testemunho da sua igreja. O próprio Senhor diz que a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a única igreja viva e verdadeira. Ele reconhece isso. Nós reafirmamos o testemunho do Salvador, de que esta igreja é verdadeira. E a própria organização dela, como tudo se deu, como todas as coisas continuam a acontecer, como ela é viva, porque ela continua a crescer, ela continua a evoluir, o Senhor continua a revelar a sua vontade, o Senhor continua a mostrar a sua vontade ao povo. O presidente Oaks, certa vez, ensinou, ele deu 3 aspectos para falar que a igreja é verdadeira. Ela contém a plenitude da doutrina, o poder do sacerdócio e o testemunho do próprio Salvador Jesus Cristo. Explicam por que Deus declarou e por que nós, como seus servos, reiteramos que esta é a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Então, eu também, nesse momento, a gente acabou de ler essa escritura, também nesse momento, quero prestar o meu testemunho a vocês e dizer que, assim como Joseph Smith orou para receber a resposta, assim como Joseph Smith orou para receber a visita dos anjos, dos seres celestiais que restauraram o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, assim como ele orou para saber sobre como a igreja deveria ser chamada, e o Senhor revelou, assim como todas as chaves e autoridades do sacerdócio foram restauradas na terra para que nós pudéssemos receber os convênios necessários para voltarmos à presença de Deus, assim como eu sei que o próprio Salvador Jesus Cristo prestou testemunho desta igreja, eu reitero esta certeza de que esta é a única igreja viva e verdadeira na face da terra. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele ama cada um de nós e que Ele confia que nós vamos levar o seu nome e que Ele confia, espera e deseja que nós vamos proclamar a verdade a todas as pessoas, levando a luz do Evangelho restaurado a todas as pessoas. Eu sou muito grata pelo sacerdócio, por tê-lo dentro do meu lar e por ver que ele é exercido pelos homens da minha casa, com autoridade, com bondade, com mansidão, com honra, se preocupando quem eles representam, que é o Salvador Jesus Cristo. E sou grata por este poder e esta autoridade
ter abençoado e abençoa a minha vida por tantas e tantas e tantas vezes. Eu quero prestar o testemunho destas verdades para vocês nesta noite, no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém.